Boa tarde. Vamos ver se tá conectado direito aí. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que foi. Bom, vamos lá. Vamos começar. Acho que conectou direitinho aí. Tava com medo da internet aqui não tá direito. Bom, mais uma live aqui pra vocês. Toda terça-feira, às 3 da tarde, eu entro aqui com algum assunto que eu acho que tem a ver aqui com o conteúdo que eu trago pra vocês. Eu falo muito sobre empreendedorismo materno, sobre transição de carreira, sobre achar na maternidade uma nova profissão. Então é isso que eu venho falar aqui com vocês normalmente, tá? E hoje eu vou falar sobre como você vai transformar um trabalho chato no seu trabalho dos sonhos, tá? Tem um pouquinho a ver aí com o que eu trago pra vocês, tá? O que eu trouxe aqui nessa live pra vocês? Um pouquinho assim, eu sempre trago a live de uma maneira como se fosse meio um passo a passo, né? Pra ficar mais claro pra vocês o que eu vou falar. Bom, então, primeira coisa, se você faz uma coisa que você gosta, essa live não é pra você, porque eu vou te ensinar a pegar esse mau humor seu da segunda-feira, de achar que só sexta-feira é uma coisa legal, e vou transformar isso. Tipo, quero te ensinar a pensar em como você vai sair dessa coisa chata pra uma coisa legal, tá? Então eu vou ajudar realmente assim, quem tá buscando uma transformação, quem quer fazer essa transição de carreira, quem tá buscando alguma coisa melhor, trabalhar com uma coisa que realmente goste, tá? Principalmente mulheres, né, e mães, tá? Eu acho que a gente tem direito de ter um trabalho que todo dia seja legal. Hoje mesmo eu tô aqui num lugar diferente, tô no quarto da minha filha, porque tive que vir pra cá. Então assim, eu faço o que eu gosto, não é o cenário perfeito, talvez não, mas eu gosto de estar aqui, entendeu? Todo dia pra mim é uma coisa legal, eu entrego conteúdo pra vocês todo dia, eu tenho os cursos, então assim, eu faço isso tudo aqui com prazer. E eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, né? O que faz a gente um trabalho legal. E eu vou fazer uma associação aqui para começar e vocês vão me falar se tem sentido, tá? O que a gente associa com o trabalho? A gente associa a carreira e a gente associa o sucesso, né? Então eu posso falar que um trabalho legal significa que a gente tem um sucesso na carreira, né? Vamos entender um pouquinho isso. Antes de mais nada, eu queria explicar uma coisa que eu aprendi para vocês, né? O que é sucesso? E eu tô perguntando isso pra vocês, tô jogando essa pulguinha aí atrás da orelha pra vocês, porque é o seguinte, depois de muitas sessões de coach, depois de muita terapia, né, fiz coach pessoal, fiz coach de carreira, eu fui entender essa questão do sucesso, tá? Porque quando a gente fala sucesso, o que a gente associa, né? Vamos começar assim, tipo, uma coisa mais simples. Sucesso tem gente que associa com dinheiro, né? Com helicóptero, muito rico, enfim, aquela pessoa que é o presidente da empresa, ou que criou uma empresa do nada e hoje fatura milhões, né? O que é sucesso dentro de vocês? E aí eu vou contar pra vocês um negócio. A minha percepção de sucesso tinha a ver um pouco com o lado financeiro, tá? Porque eu achava que se a gente não tivesse sucesso na carreira, ou significava que também a gente não iria ganhar financeiramente. Por muito tempo na vida, eu associava o salário, tá, como um fator de sucesso. E eu demorei para entender isso, né? Hoje eu vejo que o meu sucesso, na verdade, tá muito mais ligado com o que eu conquistei desde que eu comecei a trabalhar como baby planner, que é essa liberdade de tempo, essa flexibilidade de agenda que eu tenho. Por que isso? Eu vou contar depois pra vocês um pouquinho da história, mas assim, quando a minha primeira filha nasceu, eu queria ter mais flexibilidade de tempo pra poder ficar com ela, mas eu não queria parar de trabalhar. E eu precisava achar um trabalho que me trouxesse isso, né? E eu achei isso trabalhando como baby planner, isso há 7 anos atrás. E hoje eu tô aqui ensinando outras mulheres a trabalharem com isso também, né? Mas hoje eu vejo que o sucesso pra mim é ter essa liberdade, porque o dinheiro acaba sendo consequente disso, né?
A gente tem que entender que quando a gente faz uma coisa com prazer, uma coisa que a gente gosta, a gente se dedica num nível para aquilo que o dinheiro acaba sendo... Aquilo começa a funcionar, né? E o dinheiro começa a ser consequência disso. Então a gente se pega muito a isso. Então eu teve épocas da minha vida que eu só aceitava um trabalho dependendo do salário. Não necessariamente se era uma coisa que eu me sentia à vontade de fazer, se eu gostava da empresa, se fazia sentido eu estar ali, se era uma coisa pra mim que era importante. Não, eu tava simplesmente ali para entender quanto que eu tinha que ganhar, porque o salário pra mim era importante, né? E sim, dinheiro é importante. A gente tem conta para pagar, boleto que vence, né? Ninguém tá aqui de graça, né? Mas hoje eu vejo com uma outra percepção, né? Durante um tempo eu tive muita dificuldade de aceitar essa minha inquietação em relação à carreira, porque eu sempre buscava, saía dos trabalhos por algum motivo e eu via a minha mãe que trabalhou a vida inteira na mesma empresa, eu vi o meu marido construindo uma carreira sempre no mesmo segmento e eu falava, gente, mas eu fico plano de galho em galho. Aí eu trabalhei em hotelaria, daí agora eu trabalhei com marketing, com eventos, daí eu trabalhei em hotel também. Eu falei, gente, sabe quando começa tudo a misturar e você começa a ficar perdida? E eu vi, na verdade, que pra mim, falando ainda de sucesso, do sucesso, eu tava em busca desse meu bem-estar. Esse meu bem-estar era importante, né? Não necessariamente só essa questão do salário. Então as coisas, a balança começava a desequilibrar e aí eu buscava uma outra coisa, né? E quando eu comecei a trabalhar como baby planner, eu vinha de um processo que eu falei que eu precisava trabalhar com alguma coisa que me desse essa liberdade de tempo, né? E aí eu achava que aquilo ia ser impossível trabalhar com aquilo, né? Ter essa flexibilidade de tempo, trabalhar com uma coisa que eu gostasse. E eu vi que eu precisava de alguma coisa que me motivasse, né? E qual era a minha motivação? Era passar mais tempo com a minha filha, ter essa liberdade de agenda e não trabalhar não era uma opção para mim. Eu não queria depender do meu marido, eu não queria, porque o trabalho me completa. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem trabalhando, eu gosto de entregar uma coisa aqui para vocês, né? De completar isso, enfim, de agregar de alguma maneira na vida das pessoas. Então aquilo pra mim não fazia sentido simplesmente fazer por fazer, entendeu? E aí eu comecei a entender que era isso, que o meu sucesso era essas coisas que eu alcancei, essa liberdade de tempo, essa flexibilidade de agenda, poder trabalhar quando e onde eu quisesse, né? E consequentemente ter essa renda. E o mais importante que eu vi aí nesse processo, né, de entender qual era o meu sucesso, de aceitar que eu ia mudar de carreira, que tudo bem a gente achar outras coisas que a gente gostava de fazer sem ser um trabalho ali CLT, né, ali todo dia. Eu entendi que eu precisava ter uma motivação com aquilo, né? Eu precisava acreditar no que eu fazia, eu precisava saber que o investimento que eu ia fazer financeiro ia ter um retorno pra mim uma hora, né? Porque se eu não acreditasse naquilo que eu estava fazendo, ninguém ia acreditar, né? Então assim, então vamos só entender aqui o que a gente falou, o que eu falei até agora. Que quando a gente quando a gente não tá legal no trabalho, que a gente fala, putz, né, hoje é segunda-feira, tá demorando a sexta-feira, né? Não, sabe, você já vai com aquele bico pro trabalho, daí encontra o chefe, já fica de bode, daí tem a fofoca no corredor, daí sempre tem alguma coisa que você fala, não aguento mais isso, não aguento mais esse trabalho todo dia, eu preciso mudar. Você precisa entender o que você quer, né? O que tá te incomodando ali pro que você quer. A live da semana passada eu falei bastante disso, até se alguém perdeu aqui e quiser dar uma olhada no IGTV, tá lá. E aí entender o que é o sucesso pra você. Se for financeiro, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que eu tô falando pra vocês aqui é, se vocês tiverem uma motivação, vai ser muito mais fácil vocês alcançarem esse sucesso financeiro ou qualquer outro sucesso que vocês estão buscando através de fazer alguma coisa que vocês gostem, porque a nossa motivação é totalmente diferente. A gente corre atrás, a gente mantém o foco para as coisas acontecerem, né? A gente acaba sendo resiliente, porque muitas vezes nesse processo de transição as pessoas acabam indo empreender.
Eu comecei a empreender no mundo materno com essa transição. Eu saí do CLT, né, quando a minha filha nasceu, eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhando com eventos e marketing, e larguei tudo aquilo para simplesmente empreender num negócio que era Baby Planner, que ninguém sabia o que era 7 anos atrás, né? Então, eu acreditei no que eu tava fazendo e eu ouvi muito não, levei muita pancada na cabeça, tipo, e levantei porque eu acreditava naquilo, eu sabia que aquilo ia dar certo, aquilo era importante pra mim, fazia muito sentido. Então eu tentava de qualquer jeito fazer as coisas acontecerem, eu falava com as pessoas, eu criava coisas, assim, a gente acaba não tendo preguiça, né? Então assim, é final de semana, vou trabalhar, e se precisar trabalhar, vou ter que trabalhar à noite, trabalhar à noite. E isso eu acho que é uma maneira, não é, ai gente, mas eu preciso fazer isso pra dar certo. Não, mas assim, é entender que às vezes é um momento, eu preciso fazer uma entrega, tô num momento que eu preciso focar naquilo que eu, enfim, que eu preciso entregar. Então faz parte, né, esse processo de se dedicar um pouco mais, às vezes mais do que o normal. E tava tudo bem, diferente de quando eu trabalhava, por exemplo, em hotelaria, que eu trabalhava sábado e domingo, feriado, ano novo, Natal, qualquer coisa que vocês podem imaginar. Aquilo pra mim era super maçante, era muito chato. E quando eu trabalho agora hoje com o que eu gosto, tanto faz, trabalho de boa, viro noite se precisar, eu tô de boa, tô fazendo uma coisa que eu gosto, aquilo me acrescento na vida de outras pessoas, pra mim é importante, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente tá motivado, que a gente tem ali pra onde, né, o que a gente quer fazer, assim, faz muito mais sentido e eu acho que a gente acaba tendo esse retorno. Muitas vezes a gente tem medo aí desse processo, né? Pô, mas é chato, mas eu conheço todo mundo, é chato, mas eu já tô acostumada com isso aqui. É chato, mas eu só sei fazer isso e não é verdade, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais pro final da live. Agora, assim, o que eu queria trazer aqui pra vocês? Porque eu falo um pouco aqui sobre a maternidade, né? Como é que essa maternidade transformou como a maternidade trouxe essa transformação na minha vida, né? Na minha carreira. Eu acho que quando a gente vira mãe, muitas de vocês acabam percebendo que a gente muda as prioridades, né? Então, o que pra mim eu falava pra vocês que era o salário, era o dinheiro, eu só vi o dinheiro, eu não precisava nem entender direito que era uma coisa que eu gostasse de fazer, ou se a empresa era legal, eu comecei a ver que eu tinha outras prioridades quando a minha filha nasceu, né? E a gente às vezes se sente culpado porque, poxa, vou deixar de trabalhar, vou deixar de ajudar em casa, ou vou ter um trabalho mais flexível, ou não, eu preciso realmente me dedicar ao trabalho, eu preciso de ajuda. A gente já vem com uma carga de culpa absurda nas costas, né? Então, eu tentei me livrar um pouco dessa culpa, não que ela sumiu, porque ela existe até hoje, né? Hoje eu, por exemplo, só tô aqui conversando com vocês porque as minhas filhas estão na escola. Eu sempre tento, né, balancear esse momento de trabalho com filhos, mas a minha prioridade é sempre elas, mas eu não deixo de trabalhar. Então, o que me motivava depois que quando eu fui fazer essa transformação, essa mudança na carreira? Foi o que eu falei com vocês, foi ter essa liberdade de tempo com a minha filha. Eu queria trabalhar, eu não imaginava empreender, principalmente com a maternidade, e simplesmente foi um negócio assim que acabou acontecendo, porque eu quando engravidei da minha primeira filha, eu era uma página em branco. Eu tava totalmente aleatória da minha, assim, de maternidade, do assunto maternidade. Eu não trabalhava como baby planner ainda. Então pra mim era um mundo paralelo, assim, tipo, falar sobre coeiro, qualquer item relacionado a enxoval, o que tinha que fazer, o que não tinha, o que podia, o que não podia fazer durante a gravidez, aquilo pra mim era grego, assim, falava pra mim, eu não tinha nem ideia, assim. Pra vocês terem uma noção, eu fui falar de parto com a minha médica quase no final da gravidez, porque eu não queria me envolver com aquilo, eu tinha medo. E olha que besteira, assim, mas na minha cabeça aquilo era uma coisa muito longe, sabe? Então, a gestante acaba sendo uma página em branco, e eu tava naquele momento, né? Só que eu acabei, eu sou uma pessoa muito curiosa, não tinha ajuda para fazer essas coisas, para ter orientação, acabei indo pesquisar o que precisava, o que não precisava, na questão de todos esses preparativos para a chegada do bebê, acabei falando com o médico e tal, enfim, eu comecei a criar um conhecimento com base ali na minha gravidez. E o que aconteceu? Depois eu acabei virando a referência das amigas,
né? Elas me procuravam para perguntar as coisas. Quando os bebês nasceram, eu fui a primeira, então eu acabei virando uma referência. Elas iam me perguntar: o que você fez, o que você comprou, deu certo, não deu certo? E eu percebi que eu gostava de fazer aquilo, né? Aquilo começou a fazer sentido pra mim. Eu achava legal quando as amigas procuravam, eu achava legal de fazer uma pesquisa de algum lançamento de alguma coisa. Eu amei fazer enxoval, cuidar dos preparativos do quarto, da organização, de tudo que envolvia a chegada do bebê, né? E aí uma amiga virou pra mim e falou assim: Carol, você devia trabalhar com isso. E eu já tava nesse processo de querer sair do trabalho, né? De querer largar lá o certo pelo incerto. Só que eu não imaginei o que seria, não imaginava o que seria. Eu não imaginava que empreender com a maternidade seria uma opção, né? E aí eu descobri que tinha uma profissão de baby planner. E para quem não sabe, baby planner é uma consultora que orienta as gestantes com todos os preparativos para a chegada do bebê e no pós-parto. Então ela orienta com o cronograma da gravidez, com o enxoval, com a ida à maternidade, a parte de organização, segurança da casa, eventos, cuidados com o recém-nascido, outras coisas relacionadas ao pós-parto, enfim. Tem muitas frentes de trabalho da Baby Planner. E aí eu vi que eu juntei tudo aquilo, todas essas coisas que eu falei, eu gostava de fazer, começou a fazer sentido pra mim, as amigas procuravam, eu juntei tudo aquilo, eu falei, gente, eu me via trabalhando com aquilo, né? Então eu acabei transformando a minha maternidade em uma profissão. Eu juntei tudo que eu sabia ali como uma mãe, né? E fui me certificar como baby planner para poder trabalhar, porque também não achava que fazia sentido eu falar, eu sou mãe e deu certo comigo, vai dar com você, entendeu? Eu queria ter uma base, um parâmetro por trás, como é que eu ia transformar esse conhecimento num serviço mesmo, né? Então, eu passei por esse processo, mas acho que eu consegui, né? Não tenho certeza, porque foram muitas clientes, fiz trabalho para grandes empresas, hoje ajudo outras mulheres a trabalharem com isso, mas o que eu tô passando aqui para vocês, que era uma coisa que eu nem imaginava que seria possível, né? E que, assim, transformou a minha vida. Eu tive que ter realmente uma coragem de sair do certo pro incerto, de trocar um trabalho que eu já tinha, que eu tinha uma renda, que eu já estava há muito tempo, pra pular de cabeça num negócio que ninguém conhecia na época, né? Diferente de hoje. Mas deu certo, né? Eu tomei esse risco e funcionou. E hoje eu ensino aqui para outras pessoas, eu falo, eu tiro a vantagem que vocês têm é que eu já passei por todos os perrengues, eu entrego tudo mastigado para vocês, entendeu? Então tem essa vantagem. Mas, o que a gente vai falar aqui na live de hoje, né? Juntando esse assunto. Qual seria o emprego dos seus sonhos, né? Então, às vezes a pessoa não sabe, às vezes vocês estão aí pensando e falou, pô, Carol, eu achei legal tal, mas não sei ainda o que eu quero fazer, não sei se baby planner faz sentido ou na maternidade. Pra mim fez, né? Eu peguei toda essa minha experiência como mãe, de ajudando as amigas, enfim, e trouxe essa experiência para uma profissão. Mas o que eu acho que vocês têm que fazer se vocês estão nesse momento de querer mudar de carreira, de pensar numa coisa nova, de se dedicar a uma coisa diferente, ou de realmente falar, poxa, Carol, eu quero exatamente isso, eu quero ter mais liberdade de tempo, uma flexibilidade de agenda, como é que eu faço isso? Ver se faz sentido pra vocês as perguntas que eu vou fazer aqui pra vocês. O que vocês têm que pensar? O que vocês fariam, mesmo que vocês não fossem ganhar dinheiro com isso? Então, nossa, eu tenho muito prazer em pintar, em trabalhar com maternidade, e com viagens, adoro cozinhar, enfim, busquem o que vocês fariam assim, mesmo que eu não trabalhasse, imagina que não existe dinheiro, tá, no mundo, tipo, não tem dinheiro, as pessoas trabalham por prazer, o que você faria, tipo, todo dia da sua vida que você faria com prazer, tá, isso eu acho que é a pergunta importante. Veja também quais são assuntos que estão relacionados a coisas que vocês se interessam, então, poxa, eu super me interesso em aprender sobre isso, então, pra vocês terem uma noção. Eu hoje trabalho muito aqui eu vendo cursos online para as pessoas que me acompanham aqui, para quem quer trabalhar como baby planner, eu ensino isso. O que faz parte desse meu mundo? Marketing digital, porque eu tô aqui todo dia, eu vendo muito pelo Instagram, por mídia social, as pessoas me conhecem por aí. Eu aprendo tudo relacionado a marketing digital, é uma coisa que me agrada. Então, tanto que eu tenho um outro curso que está no meu site que eu ensino as pessoas a transformar o conhecimento num produto online.
Então, assim, é uma coisa que me agrada, eu gosto de estudar aquilo, porque isso faz parte do meu trabalho também, né? Eu preciso saber um pouco disso, então faz sentido pra mim esse assunto, né? Então, pensem aí quais são esses assuntos que fazem sentido, que vocês têm interesse de saber mais. Pensem também, por exemplo, o que as pessoas te procuram para perguntar, né? Eu tinha amigas que me procuravam para saber sobre esses preparativos para a chegada do bebê. E o que as pessoas te procuram? Eu falo, ai, amiga, me ajuda com isso, fulano, olha, eu tô pensando mesmo, mas eu sei que não tem outra pessoa que poderia me ajudar com isso no momento que eu sei que você é muito boa nisso. Então, o que é exatamente esse assunto que as pessoas te procuram para ajudar, né? Se você precisasse estudar sobre isso, se você precisasse fazer um curso de especialização, que tipo de curso você faria que você fala assim, nossa, isso me agregaria, eu gosto de aprender sobre esse assunto, não me incomodo nem um pouco de aprender um pouco mais, né? Então, junta tudo isso com o que você já sabe fazer, com o que você faz. Então, entende dentro do seu trabalho hoje, mesmo que você não esteja trabalhando, mas pensa nas coisas que você já fez relacionado ao trabalho, mesmo que seja, ai, mas eu não trabalhei de carteira assinada, faz tempo que eu tô fora do mercado, mas assim, alguma coisa você sabe fazer. Ah, eu sei inglês, eu trabalho com vendas, eu sou nutricionista, eu sou consultora de amamentação. Dentro do que você já trabalha, tenta juntar com essas coisas que você gosta de fazer, com essas perguntas que eu coloquei aqui pra vocês. O que faria sentido vocês juntarem aqui? O que dá pra aproveitar? E aí talvez aí esteja a resposta, né? Você estaria disposta, né, até perguntar se você precisasse, mesmo você já conhecendo muito sobre esse assunto, mesmo você já sendo uma especialista na sua área, você estaria disposta a fazer uma outra certificação, se especializar? Eu acho que isso é uma pergunta importante. A gente não pode nunca parar de estudar, né? As pessoas têm que estar sempre atualizadas. A gente tem que ser humilde de falar, olha, realmente eu preciso aprender sobre isso. Sempre vai ter alguém para ensinar alguma coisa a mais pra gente, e a gente pode ensinar outras pessoas também com o nosso conhecimento. Então, sempre saber que, olha, talvez seja importante, né? Fazer uma especialização, tirar uma certificação, dependendo do que você vai fazer, né? E aí, de novo, trazendo um assunto aqui que eu já falei na live da semana passada, sobre planejar uma transição de carreira. Você entendeu isso, né? Como que... Porque eu tô explicando pra vocês aqui alguns fatores que tem que ser considerados, né? Não adianta só a gente ficar reclamando aqui que o negócio não dá certo, que o trabalho é um saco, que não aguenta mais o chefe, se a gente não se mexe. Então, se a gente já entendeu aí que tá no momento realmente de mudar, que a gente tem condição de fazer uma coisa diferente, que faz sentido pra gente, vamos traçar um plano, vamos entender o que a gente precisa fazer para chegar nessa transformação, né? Então, quando eu fui trabalhar como baby planner, eu pedi as contas, eu fiz uma certificação, me programei, tirei férias do trabalho, comecei a estruturar o que eu precisava fazer para começar a divulgar os meus serviços. Então, teve um processo, né? Então, criar um plano mesmo, colocar o objetivo, quais são as ações que você precisa realizar. Muito importante colocar prazos, entender se vai ter algum investimento para você se planejar. Porque assim, a gente é muito especialista em criar desculpa, né? Ai, agora eu tô sem tempo, agora eu tô sem dinheiro, ai, agora eu tô com dor de cabeça, ai, mas eu tenho um filho pequeno em casa, né? A gente tem... Será que isso tudo são impedimentos? Será que a gente pode trabalhar em cima disso? Então eu vejo muitas pessoas assim que estão há mais de ano tentando fazer o curso de Baby Planner e falam assim pra mim, Carol, mas eu tô sem tempo. Pô, mas você tem acesso ao curso durante um ano. Ai, mas eu tô com um filho pequeno em casa. Mas as aulas são gravadas de uma maneira em torno de 15 a 20 minutos, para realmente você não perder tempo, tipo, você poder parar, né, assistir uma aula, depois você assiste outra. O curso tem 6 horas de duração. Será que você não consegue tirar aí 1 horinha por dia para você assistir? Né? Se você tirar 1 hora por dia, você assiste o curso em, sei lá, no máximo uma semana. Será que realmente você não tem tempo? Ai, mas dinheiro é complicado. Mas qual é a forma de pagamento disso? Será que eu posso deixar de comprar uma blusinha durante uns 3 meses para comprar o curso? Será que eu posso pedir um adiantamento para alguém da minha família para comprar o curso? Né? O que você pode fazer que te dê essa oportunidade? Porque, de novo, é normal a gente criar desculpas pra gente não fazer as coisas. É uma proteção nossa. Eu tô saindo ali do normal, né, do nossa zona de conforto para fazer uma mudança. Então a gente vai procurar qualquer desculpa possível. Então talvez se essas desculpas sejam maiores do que a sua vontade de mudar, talvez não seja a hora mesmo. Mas se as desculpas estão ficando já, assim,
você sente que aquilo que tá te incomodando demais, que aquela desculpa já não é suficiente, tá na hora de fazer alguma coisa, né? Então vamos recapitular aí o que a gente, antes de eu fazer o encerramento aqui da live, que tem mais um assunto aqui que eu quero falar pra vocês. Então vamos recapitular o que a gente falou até aqui. Vocês têm que entender qual é a motivação de vocês, né? O que vocês gostam de fazer e qual o plano que vocês vão seguir pra mudar. Entender que, assim, o mais importante é vocês saberem o que vocês querem conquistar, o que é o sucesso pra vocês. É o dinheiro, é a liberdade de tempo, é poder ficar mais tempo com os filhos. O que é, né, esse sucesso pra vocês? Porque a gente hoje vive numa outra sociedade que a gente entende que a carreira não precisa ser aquele trabalho que você entra como estagiário e sai, né, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa. A gente pode mais, a gente está em busca de uma qualidade de vida, juntando tudo isso que a gente quer, né, de trazer uma renda, com certeza, que conquiste uma satisfação pessoal, que a gente consiga ajudar outras pessoas com o que a gente faz. Então, você entende aí o que é esse sucesso para você, para poder fazer isso. E aí, para encerrar a live, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Eu quero que vocês reflitam sobre os pontos que eu vou colocar aqui, tá? O que falta para vocês concretizarem essa mudança, né? Se vocês estão aqui assistindo, é porque realmente tem alguma coisa incomodando vocês. Eu já respondo para você, Elaine. Tem alguma coisa incomodando vocês, né? Então, vamos entender o que tá faltando aqui pra gente concretizar essa mudança, essa transformação, tá? Normalmente é a coragem de mudar, tá? Eu falo muito aqui nas minhas mídias sociais sobre o medo que a gente tem de mudar. O medo, ele é uma maneira de proteção nossa, né? Ele traz a gente para aquela zona de conforto, porque a zona de conforto, o nosso cenário que a gente vive hoje, é legal. É ali que eu tô todo dia, eu tô quietinha ali, não tá bom? Ah, mas tá funcionando. Não é o emprego dos sonhos, mas, cai o salário todo final do mês na minha conta. Não é o salário ideal, mas, né, dá pra viver. A gente vai se acostumando com aquilo. Só que a gente tá sempre reclamando. E o que falta? A coragem de mudar. Aí as pessoas me falam, mas Carol, e se não der certo? E aí eu respondo, mas e se der certo? Né? Porque só vai dar certo se vocês testarem, se vocês tentarem fazer um negócio. Carol, mas eu não quero largar o que eu já tenho e mergulhar de cabeça num negócio que eu não sei se vai dar certo. Vamos tentar fazer paralelo. Será que você não consegue fazer um pouquinho aqui? Talvez não tudo do que você gostasse de fazer, mas fazer um pouquinho ainda trabalhando. Isso vai te dar uma segurança maior. Será que você consegue dividir o teu tempo aí fazendo uma coisa nova com uma coisa que você já faz? Né? Será que tem alguma outra maneira de você testar sem abrir mão, então, do que você já tem? Mas entendendo que vocês só vão saber se dá certo se vocês tentarem, tá? Então precisa mesmo de uma coragem. Outra coisa é lidar com medo, né? Vocês têm que entender como neutralizar esse medo da mudança. Então, por que tem medo? Eu tinha medo que se o negócio não desse certo, que eu ia depender financeiramente do meu marido. Isso era um medo real, tá, gente? Tipo, é verdade. Então eu tinha que ter um planejamento. Então eu fiz um combinado com ele e também eu me preparei antes. Eu tinha ali um colchão que se não desse certo, eu tava segura. Mas eu vi que eu já tive um retorno com o tempo, entendeu? Então aquilo me deixou mais segura. Eu vi que eu tinha uma renda, né? Decorrente do trabalho que eu tava fazendo. E outra coisa que eu coloquei na minha cabeça, que talvez às vezes não fique claro para as pessoas, mas assim, a partir do momento que eu resolvi ter uma flexibilidade de agenda, significa que eu me dedicava menos ao trabalho, né, então a prioridade era os meus filhos. Eu tinha um trabalho, mas esse trabalho era limitado, o meu atendimento, né, o meu tempo, a quantidade de clientes que eu atendia, né? Então vocês têm que entender isso também. Mas aí eu preciso trabalhar muito para ganhar muito? Não necessariamente, depende do que vocês vão vender, depende com que serviço vocês vão oferecer, depende de muita coisa, né? Mas tá atrelado sim essa disponibilidade, né? Outra coisa que falta para vocês concretizarem é não se auto-sabotar, porque a gente sempre fala, mas eu não vou dar conta de fazer isso não, porque eu tenho um filho pequeno em casa e porque eu não tenho tempo, e aí eu não vou saber fazer, mas você vai ajudar, mas será que as pessoas vão comprar? Porque eu moro numa cidade pequena, não vai ter procura. Mas como é que você sabe tudo isso?
Como é que você sabe que você não sabe fazer um negócio se você nem tentou ainda fazer, né? É entender que a gente é capaz de fazer o que a gente quer, né? A partir do momento que você coloca na cabeça que você acredita no que você quer fazer, você é capaz de fazer. E se você não souber fazer, vai ter alguém que vai te ensinar a fazer, vai ter alguém que vai te ajudar a fazer. Vocês acham que tudo que eu faço aqui, eu nasci sabendo? Não, eu fui estudar, eu fui perguntar para as pessoas, eu fui pedir ajuda, eu fiz curso, eu fiz treinamento, eu fiz tudo, um monte de coisa, vocês nem imaginam já o tanto que eu gastei de curso, de coisas para aprender para estar aqui hoje, entendeu? Então, assim, sim, a gente não sabe nascendo tudo, mas a gente pode conhecer um pouco mais, a gente pode pedir ajuda de outras pessoas, né? Tirar as desculpas da frente, é o que eu falei, a gente sempre vai achar um assunto, alguma desculpa pra gente colocar na frente e falar, ai não, daqui eu não vou sair, agora não. Então, entender o que realmente é importante pra vocês, o que é prioridade pra vocês. É sair desse trabalho chato que vocês reclamam todo dia, fazer uma coisa que realmente vocês querem fazer, é isso? Porque se for isso, vocês vão dar um jeito de fazer, né? A gente sempre arruma uma maneira de fazer o que a gente quer. Sempre, isso é fato, tá? E se não for hoje, vai ser amanhã. Mas tem ali uma meta, tem um norte. Agora, colocar a desculpa na frente, a desculpa sempre vai ter. Sempre vai ter um filho doente, sempre vai ter um marido que talvez não concorde com o que você trabalha, com o que você vai fazer. Sempre vai ter alguém que vai te colocar pra baixo. Aí você vai falar pra sua amiga que você vai trabalhar com isso, ela vai falar, nossa, que besteira. Então, assim, se você acreditar, se você se certificar que aquilo funciona, que faz sentido pra você, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Mas aí é o seguinte, é vocês aceitarem que a responsabilidade desse sucesso, dessas coisas todas que eu falei agora darem certo, é responsabilidade de vocês. A gente não pode colocar a culpa nas outras pessoas. A gente só vai conseguir se movimentar em busca dessa transformação, de sair do chato pro trabalho dos sonhos, do chefe insuportável que você não consegue olhar na cara, pra você ser sua própria chefe, pra você empreender, pra você mudar, pra que seja o que for, eventualmente até pra trabalhar como baby planner, se vocês se mexerem pra isso, se realmente for uma coisa que você quer. Se não adianta, a gente sempre vai ter alguém do lado que a gente fala, ai, a culpa é do marido, ai, a culpa é de não sei quem, ai, a culpa é do filho, sempre vai ter alguém. Então, não, a responsabilidade é sua. O filho ficou doente, você não conseguiu ver esse mês, isso, tá bom, então mês que vem você vai ver, porque não é o seu filho que vai ver, é você, entendeu? Prova pro marido. Quantas vezes eu já falei com o marido pra pessoas que queriam fazer curso, pra explicar como é que era, pra ver que era um negócio real, que funcionava, que tinha um retorno, enfim, né? Então as pessoas me procuram assim, meu marido vai falar com você. Às vezes o marido já entrava antes da esposa para querer fazer o curso. Então, gente, é isso, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui que vocês fizeram. Qual a forma de trabalho? Você é uma autoridade. Se der certo com o retorno financeiro estimado. Então, acho que a gente tá falando aqui de baby planner, né, Eliane, que você quer saber. A forma de trabalho depende, isso eu explico bastante no curso, porque você pode... eu ensino as frentes básicas de trabalho. Então, dentro de cada frente de trabalho, o que você vai entregar para tua cliente, como você vai entregar para sua cliente, quais informações que precisa ter, eu mostro o modelo, como é que, enfim, dou tudo bem mastigadinho ali para vocês. E aí vocês vão ver o que faz sentido para vocês. Se vocês querem oferecer só por serviço, se quer fazer um acompanhamento maior. Eu tenho alunas que trazem, por exemplo, algum conhecimento que elas já têm e fazem um combinado de serviço. Eu falo que a profissão de baby planner acaba sendo uma porta de entrada, né, para as profissionais que querem trabalhar com maternidade, empreender no mundo materno. Porque às vezes elas veem aquilo como acaba abrindo tantas ideias, né? Eu tenho alunas lojistas, eu tenho alunas enfermeiras, alunas consultoras de sono, amamentação, organizers, personagens organizers, tenho advogada, nutricionista, tudo que seja gente do mercado financeiro, eu tenho várias profissionais de marketing, vendas, várias frentes que acabam trazendo um pouco desse conhecimento. Então eu instigo muito as minhas alunas que elas têm que deixar a cabeça aberta, né? Sair um pouco da caixinha, então não se pegar só ali. Então transformar aquilo num curso, transformar numa consultoria, como que vai entregar não é um segredo, né? O segredo é vocês aprenderem ali eu entrego toda a base para vocês entenderem o que é o trabalho da Baby Planner, o que vocês precisam entregar para cliente, como vocês vão começar a trabalhar com aquilo, então desde precificar, desenvolver serviço,
divulgar, vender, tá tudo ali, né? E aí a gente tem uma mentoria em grupo final que eu acabo entrando detalhadamente uma por uma, mas eu acabo trazendo assim durante o curso para vocês que é isso, tipo, ali tá a base, como vocês vão transformar, aí é individual. Eu trabalhava, por exemplo, com serviços, então eu falava assim, olha, eu tenho todos esses serviços aqui, o que faz sentido para você, o que você quer? E aí a cliente escolhia e eu vendia o serviço, né, fazia às vezes, então tá, você contratou tantos serviços, eu consigo dar um desconto aqui. Aí entrava numa negociação, mas eu vendia por serviço, tá? E sobre o retorno financeiro, depende muito. Por que depende? Mas eu vou dar uns números aqui pra vocês, tá? Depende dos serviços que você vai oferecer, porque para vocês terem uma noção, aqui em São Paulo, uma lista de enxoval custa em torno de 500 a 600 reais. Já o trabalho da organização, né, de uma profissional da Baby Planner, que também vai oferecer a organização do quarto, da casa da cliente, ela pode cobrar em torno de 750, 800 reais a diária. Então depende dos serviços que você vai oferecer, depende da tua disponibilidade de tempo, para entender quantas clientes você vai conseguir atender, né? Então assim, mas eu já atendi gente, porque, né, a minha lista de enxoval era com acompanhamento aqui em São Paulo, eu vendi em torno de R$1.200, R$1.250, com acompanhamento de 3 horas nas lojas, e já atendi cliente que fechou todos os serviços e me pagou R$6.000, né? Então varia muito, então é difícil colocar para você ali, você vai ganhar tanto por mês, né? Mas eu estimo que no mínimo, assim, um valor por cliente, se você conseguir atender uma cliente que feche todos os serviços, né, bastante serviços, em torno de R$2.000 por cliente, daí você precisa entender quantas clientes você consegue atender no mês, você consegue receber, tá bom? Gente, ficou grande essa live de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. A live vai ficar gravada, tá? Eliane, eu espero que eu tenha te ajudado, te respondido. Se ficar qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, no direct, fica à vontade. E se você estiver assistindo a live gravada também, pode me chamar se quiser trocar uma ideia sobre tudo isso que a gente falou. Não esqueçam que no meu IGTV tem muito conteúdo sobre essa questão de transição, sobre a profissão de Baby Planner, tá? Fiquem à vontade, qualquer coisa podem me chamar e terça-feira que vem tô aqui de novo, combinado? Um beijo, gente, obrigada!